grande hoje de sair de casa a hora que eu saí, porque são 2 horas da tarde. Não era o planejamento, hoje o meu planejamento era descansar e sair mais tarde, lá para umas 4, 5 horas, que eu queria vir aqui no templo. Eu falei, depois das 4 o tempo já tá mais tranquilo, eu aproveito para ver o pôr do sol no Rio, que é pertinho. Mas acordei mais cedo, não consegui dormir, não consegui ficar no hostel sem fazer nada. Então eu falei, quer saber, já vou logo, já tô armada, vou logo. Mas assim, tá muito quente, hoje tá quase 40 graus. E eu não sei o que foi que aconteceu, eu peguei o ônibus pra vir até aqui, mas só tinha eu no ônibus. No ponto, eu tinha que sair 3 pontos depois, mas no ponto onde eu tava, saiu todo mundo e a mulher mandou eu descer. Eu não entendi, porque ela tava falando tailandês e eu não tava entendendo. Eu falei, não, meu ponto não é aqui. Eu tava mostrando no Google Maps onde eu queria ir. E ela ficou falando, tipo, tem que descer. Eu falei, mano, eu tenho que descer porque não tem ninguém e aí eles não vão continuar a rota só porque o ônibus tá vazio. Mas assim, quando eu entro, eu mostro pra onde eu tô indo pra saber quanto que eu tenho que pagar. Ela me cobrou o valor do destino final. E eles me deixaram na metade do caminho. E assim, eu tive que vir andando quase 20 minutos. Ainda nem cheguei lá, o tempo ainda lá na frente, num calor de quase 40 graus. Mas enfim, né? Eu tô aqui na frente do Grand Palace, que é o grande palácio, né? E eu não vou entrar, mas como eu tô aqui na frente dele, eu quero mostrar pra vocês, porque assim é caro pra entrar. E eu tô dando prioridade pra entrar só nos lugares que realmente me interessam muito. Mas assim, ele é muito bonito, gente. Só pra vocês verem, tem um muro muito alto, né? Mas a gente ainda consegue ver algumas coisas que tem ali dentro, né? Pelo menos uma parte, assim, dos edifícios. E é muito bonito, realmente. Mas, só pra explicar, né, um pouco, já que eu tô aqui, da história do lugar, né? Ele já foi totalmente fechado para estrangeiros. E em 1850, os europeus começaram a ser recebidos com cerimônia aqui, né? Não sei se vocês lembram que eu contei, né? Da questão de que o rei estava querendo modernizar, né, o país, a cidade, para evitar ser colonizado. Então, assim, foi nessa época em que o país se abriu muito, né, principalmente para a Europa, para eles entrarem e verem que o país, né, tinha ali modernização e não precisava da Europa para nada, e tinha militares e etc. E para eles verem também que não vai ser tão fácil assim vocês invadirem como vocês fizeram nos outros países. Então, foi parte disso, né? Até então o palácio não era aberto ao público e passou a ser aberto ao público por causa dos europeus. Então aqui tem muita regra para entrar. Também tem que vestir calça, cobrir os ombros, não pode ter decote. Tem gente que aluga roupa junto com o ingresso só para poder entrar aqui. Ele foi construído em 1782, que é o mesmo ano em que a capital, né, Bangkok, virou a capital oficial do Reino de Sião, que hoje em dia a gente conhece como Tailândia, né? E o rei na época era o Rama I e decidiu criar uma nova capital e construir esse palácio para ser a residência oficial da família real e a sede do governo. Mas ele não é só um palácio, né? Ele é um complexo, como dá para ver aqui, com vários prédios, salões, pátios, templos, jardins. Enfim, é uma mini cidade murada que tem ali dentro, com mais de 200 mil metros quadrados. E lá dentro tem uma coisa muito famosa, que é o Buda de Esmeralda, que é o mais sagrado da Tailândia. E ele guarda uma imagem do Buda toda feita de jade, que é super pequena, tem 66 centímetros só, mas tem um valor religioso muito grande. E o rei ainda troca as roupinhas da estátua 3 vezes por ano, de acordo com as estações. Eu confesso que eu achei isso muito fofo. E aqui na frente tem esse prédio amarelo com a bandeirona ali da Tailândia. E hoje em dia a família real ela não vive mais aqui dentro desse palácio, tá? Ela vive no Palácio de Dusit, que eu mostrei pra vocês, né, há uns vídeos atrás, que é um palácio bem mais moderno, com uma vibe bem eurocentrista, uma arquitetura bem europeia, né? Então é lá que eles vivem hoje em dia. Lá é bem complicado o acesso, né? Às vezes ele é aberto ao público, mas como a família real mora lá, nem sempre é fácil, né, de entrar. Então é isso, vamos continuar aqui. Mas antes, enquanto eu ando ali pro meu destino, eu queria aproveitar e falar com vocês uma coisa que eu achei muito interessante. Toda essa parte aqui, ela é tem umas arquiteturas bem europeias. Tem a ver também com essa época que a Tailândia estava querendo se provar, né, para a Europa, quem ela era, e que eles não precisavam da Europa para nada.
Mas é assim, é curioso, né? Eu não preciso de vocês pra nada, mas eu vou me inspirar aqui na arquitetura de vocês rapidão. Enfim, mas eu queria falar com vocês, porque vocês estão me ouvindo falar aqui de Sião e Tailândia, que a Tailândia antigamente era Sião, era o reino de Sião, né? E tem uma curiosidade, mas eu vou contar e vou mostrando pra vocês aqui o lugar, que é bem bonito. Então, eu não sei se vocês sabem a história do nome Tailândia. E o que significa Sião? Em inglês significa Siam, S-I-A-M. E os europeus usavam esse nome, né, desde o século XIV, quando começaram a ter um contato aqui com esse reino, né? Mas o termo, ele vem dos indianos e chineses que se referiam, né, a essa região aqui. Em 1939, o governo resolveu mudar o nome de Sião para Pratettai, que significa em tailandês a terra dos livres. Em inglês, né, traduzindo ao pé da letra, né, terra é land, então em inglês ficou literalmente Thailand, né? Então fica aí a curiosidade do porquê que se chama Tailândia hoje em dia. Mas isso aconteceu, né, para reforçar o nacionalismo e a identidade tailandesa. Um prédio bonito. Justamente por ser o único país do Sudeste Asiático que nunca foi colonizado. E esse nome era uma forma deles dizerem que essa terra aqui é nossa, entendeu? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o nome chegou a voltar a ser Sião por alguns anos, mas em 1949 foi oficializado definitivamente como Tailândia. Mas tem uma história muito interessante aqui, porque se vocês repararem, Siam, eles eram chamados, colocando assim em português, de siameses, né? Quem veio de Siam é siameses. E o que a gente reconhece como siamês? São gêmeos, né, siameses. E sim, esse termo, ele nasceu por causa da Tailândia. Porque na época eram dois gêmeos siameses. Porque em 1811, nasceu aqui na Tailândia dois gêmeos siameses. O nome deles era Chang e Yang Bunker e eles nasceram grudados pelo externo. E por muito tempo eles eram exibidos em circos e feiras pelos Estados Unidos e pela Europa, como os Gêmeos de Sião, em uma época que isso era tratado como entretenimento. Eles se estabeleceram, né, nos Estados Unidos e se casaram com duas irmãs e tiveram muitos filhos. Por isso é que o nome Gêmeos Siameses existe. São gêmeos que nascem grudados, né? Em alguma parte do corpo deles é grudado. Então é porque os gêmeos mais famosos que nasceram assim, na época, vinha daqui, que ainda se chamava Sião. Então eram gêmeos de Sião, gêmeos siameses. Tem coisas que eu nunca pensei que eu fosse ver, porque não são coisas que mostram, né, sobre a Tailândia. Tem muito morador de rua. Tem um aqui, tem outro ali, tem outro lá. Muito, muito morador de rua. É uma desigualdade social realmente muito grande. Principalmente aqui em Bangkok, né, que tem muitos arranha-céus e tal. É complicado, né? Até tirar. Não vou nem ficar filmando muito eles. Mas assim, tem muita gente, né, usando droga. Então assim, é muito triste, né? Não era uma coisa que eu esperava ver aqui, sinceramente. Mas não é o tipo de coisa que mostram, né, sobre a Tailândia nas redes sociais. Mas tem uma desigualdade social muito grande aqui, gente. Eu não esperava ver isso. Eu realmente achava que ia ser uma vibe mais Vietnã. Mas assim, Vietnã pode ser que tenha também, mas eu não vi. O tempo que eu passei no Vietnã, eu não vi um morador de rua, eu não vi ninguém pedindo dinheiro. Não vi pessoas também bêbadas e drogadas na rua. E aqui eu tô vendo muito o tempo todo. Mas pode ser que seja mais aqui que a capital, né? Não sei. Mas assim, achei curioso e triste também. Ok, cheguei aqui no Wat Po, ou no Templo do Buda Reclinado, que é um dos lugares mais famosos aqui da Tailândia. Vamos conhecer juntos. E aqui também fica a escola de massagem tradicional tailandesa, que é o berço, na verdade, da massagem. E não é por acaso que a escola fica aqui. Você pode vir,
Você pode vir para fazer massagem aqui com eles, só que é um pouco mais caro do que nos valores, do que nos locais, né? Em outros locais da cidade. Mas não é à toa que essa escola fica aqui. O templo foi criado como um centro de reconhecimento. Lembra que eu expliquei isso para vocês, né? Para a Tailândia ser reconhecida para o mundo, né, ocidental, né? Principalmente para a Europa. Então, a medicina tradicional fazia parte desse reconhecimento, né? Os monges já praticavam técnicas de cura, inclusive massagem, desde aquela época, na verdade, bem antes daquilo, bem antes de tudo isso. Então, no século XIX, o rei Rama III resolveu gravar em pedra os ensinamentos médicos e as técnicas de massagem para preservar, né, tudo isso. E essas inscrições estão até hoje espalhadas por esse templo, como se fossem páginas de um livro de história, né? E a escola de massagem que existe aqui, ela foi fundada oficialmente em 1955 e continua ativa. Você pode até fazer um curso, se você quiser aqui, ou apenas fazer uma massagem, né? Porque tem terapeutas treinados da forma mais tradicional possível aqui na Tailândia para te atender. Para a gente entender melhor o que significa esse templo, ele já existia bem antes de Bangkok virar a capital, mas foi totalmente reconstruído pelo rei Rama I no século XVIII, por volta de 1782, quando ele fundou a nova capital. E a ideia era transformar esse lugar num centro espiritual e de conhecimento público. Por isso, além dos templos, tem aqui uma biblioteca aberta e um lugar para guardar os saberes tailandeses, tanto religioso quanto medicinal. Isso se manteve com os reis seguintes. E como eu falei para vocês, a atração principal aqui é o Buda reclinado, né? De 46 metros de comprimento e 15 metros de altura. Surreal. E ele não é só grande porque ele é grande. Ele representa o momento do Buda ao entrar no Nirvana, ou seja, os últimos instantes antes dele deixar o ciclo de renascimento. É um símbolo de paz, libertação e sabedoria suprema para o budismo. O corpo é dourado e os pés dele são incrustados de madrepérola. São detalhes que têm muitos significados para os budistas, né? Os pés, por exemplo, mostram os 108 auspícios de Buda, que são sinais de perfeição espiritual. Vamos explorar esse templo junto e conhecer o famoso Buda reclinado. Os pés dele, feito de madrepérola. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Os signos do zodíaco e várias passagens, né, importantes para o budismo. O Papa também veio aqui. Não foi muito tempo atrás, não. Foi em 2022. Não, mentira. Na verdade, o monge responsável aqui por esse templo e o seu grupo, né, eles foram no Vaticano. Interessante.
Estou aqui na estação para pegar o ônibus para minha próxima cidade. Gente, que confusão que é isso aqui. Que eles não falam, né, inglês. E aí você mostra o ticket que você comprou na internet. Me mandaram para 3 guichês diferentes. Eu tenho que ir num guichê para fazer um check-in, né, para mostrar minhas malas e para poder eles me darem o ticket, né, para eu entrar no ônibus. Que confusão, cara. Tem tanta informação diferente. Por isso que eu sempre chego cedo nos lugares para poder não ter problema. Mas nossa senhora, foi uns 30 minutos para conseguir encontrar o lugar certo e eles me darem o ticket para eu poder entrar no ônibus, porque nossa, as informações são tudo em tailandês e nenhum deles mostrava o nome da empresa que eu comprei o ticket e nenhum deles tava o horário do ônibus, cara. Meu ônibus é meio-dia e só tinha tipo 11h30, meio-dia e meio. Eu tava assim, gente, será que eu sofri um golpe? Mas deu tudo certo. Agora vai sair em 20 minutinhos. Tô aqui esperando. Vambora, próxima cidade.